Desde já, meus queridos, quero saudar a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O canal traz, queridos, todos os dias um devocional para o seu melhor relacionamento com Deus. E o nosso devocional de hoje, ele se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e o versículo 5, onde a palavra do Senhor nos diz assim: E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Abre o seu coração, queridos. Eleve agora os seus pensamentos para Deus e deixe que Ele fale ao seu coração. No versículo 12, queridos, de Atos, vemos uma linda resposta de Deus à oração que os irmãos faziam por Pedro. Ele estava preso, amarrado e sendo vigiado, queridos, por guardas. Era, humanamente falando, impossível sair de lá sem que ninguém visse. Pedro só sairia com um milagre. E o milagre, queridos, aconteceu. Pessoas, assim como eu e você, se uniram, colocaram a confiança em Deus e acreditando que Deus, queridos, era poderoso para fazer o milagre acontecer. Então eles oraram com fervor. Nada de palavras sem sentido, nada de pressa. Era muita ligação com Deus e a fé firmada nele. Eles podiam orar, cada um em sua casa, mas eles preferiram se reunir, como nós, queridos, estamos fazendo aqui, agora. E isto lhes daria mais força e mais perseverança para eles continuarem firmes na intercessão a Deus. Então a igreja continuava a orar. E eles não pararam. Não se cansaram de orar por Pedro. Eles continuaram até ver o agir de Deus. Então, durante seu sono, Pedro é acordado por um anjo e recebe a liberdade. As correntes que lhe prendiam caíram, queridos, de suas mãos. Os guardas não podem segurá-lo. A porta se abre e Pedro é milagrosamente liberto. Que cena, queridos! Impressionante. A alegria foi tão grande que ninguém acreditou que finalmente a oração ela foi respondida. Deus ouviu, queridos, suas orações. Ei, podemos ter a certeza, queridos, que desde a primeira oração que fazemos, Deus nos ouve. Ele pode não responder na hora em que queremos, mas isso não significa que não esteja nos ouvindo. Deus sabe, queridos, a hora certa para cada coisa. Ele estava preparando o livramento de Pedro. Tudo o que a igreja precisava era ter paciência e não desistir. Foi o que fizeram. E assim, queridos, obtiveram a vitória. Eita Deus, tão grande. Vemos aqui, queridos, o poder de Deus liberado através da oração da igreja. Todos unidos, orando por um mesmo propósito, sem se cansar. Eles precisavam de um milagre e buscaram. Sabiam o que tinham que fazer e não ficaram de braços cruzados. Não, queridos. Nós também precisamos ser
assim, queridos. As igrejas precisam ser assim. Orar com fervor, sem desanimar. Acreditar que Deus, Ele é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser. Ninguém podia ir libertar Pedro com suas próprias mãos. Ele estava sendo bem guardado. Não tinha como tirá-lo de lá, queridos. Mas a igreja podia orar para Deus. E Deus deu o livramento. A igreja orou, queridos. Fizeram o que estava ao seu alcance. Não olharam para a impossibilidade de Pedro ser liberto. Olharam para Deus. Confiaram em Deus. Nós precisamos confiar também. O que é impossível, queridos, para nós, não é impossível para Deus, queridos. Aleluia. Eita Deus. Orar, queridos, até ver o agir, é o que precisamos fazer. O milagre virá, queridos, quando você menos esperar. Deus, Ele fará algo muito melhor do que você está pedindo. Será tão grandioso, queridos, que assim como a igreja, você não acreditará. Sua reação será prostrar e agradecer infinitamente a esse nosso Deus de milagres. Mas você terá que orar, clamar, interceder e não esmorecer. Deus está te ouvindo. Deus está preparando algo maravilhoso em sua vida. Ore, queridos, sem cessar. Não desista. Você está tão próximo da sua vitória que você não imagina. Ore a Deus e diga: Senhor, queremos te agradecer por ser um Deus poderoso e misericordioso, que ouve as nossas orações e age ao nosso favor. Assim, Senhor, como a igreja que orou por Pedro, nós também queremos te pedir por livramentos e milagres em nossa vida. Dá-nos a perseverança, a fé, para continuarmos sempre orando, buscando a tua presença, mesmo diante, Senhor, dos problemas, das adversidades. Sabemos que os teus caminhos são mais altos que os nossos e que os teus pensamentos são mais altos. Confiamos em tua bondade e em teu poder para nos guiar e nos livrar, Senhor, de todas as situações difíceis que enfrentamos nessa vida. Que a nossa oração ela seja constante e fervorosa. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro, Senhor, já crendo em meu milagre. Amém, queridos? Creia, tão somente creia, e Deus irá agir em sua vida. Que Deus o abençoe a todos com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia.